Aí, gente, agora a gente vai continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Então, vamos lá. Olhei o ilustre do céu, dado dava de um estar soto livre, conseguido se soltar das possibilidades horrorosas. Revi todos e de Adorim, que era uma cortesia de bondade. Não espiei para trás, não ver de enxergar o fim daquelas casas, no vaporoso pardo azulado, no exalante. E o que rogava eram coisas de salvação urgente tão grande. Eu queria poder sair depressa dali, para terras que não sei, aonde não houvesse sufocação em incerteza, terras que não fossem aqueles campos tristonhos. Eu levava de Adorim, mas de começo não vi, não fui sentindo que queria poder levar também Otacília e aquela moça Nhorinhá, filha de Ana dos Usa, e mesmo a velha Ana dos Usa e Zé Bebelo, Alaripe, os companheiros todos, depois todas as demais pessoas de meu conhecimento e as que mal tinha visto, além de que a agradecida formosura da boa moça Rosa Guarda, a mocinha Miosotes, meu mestre Lucas, dona Dindinha, o comerciante Assis, o Ababa, o Vuspes, todos e meu padrinho Celorico Mendes. Todos, que em minha lembrança eu carecia de muitas horas para repassar. Igual levava o povo do Sucruiú e agora o do Pubo, os catrumanos escuros, e que para o outro lugar levava restantes os cavalos, os bois, os cachorros, os pássaros, os lugares. Acabei que levasse até mesmo esses lugares de campos tão tristes, onde era que então se estava. Todos? Não, só um era que eu não levava, não podia, e esse um era o Hermógenes. Aí dele me lembrei, na hora, e esse Hermógenes eu odiasse. Só o denunciar de um rancor, mas como lei minha entranhada, costume quieto definitivo dos cavos do continuado que tem na gente, era feito um nojo por ser. Nem no meu juízo para essa aversão não carecia de compor explicação e causa, mas era assim, eu era assim. Que ódio é aquele que não carece de nenhuma razão? Do que acho para responder ao Senhor. A ofensa passada se perdoa, mas como é que a gente pode remitir inimizade ou agravo que ainda é já por vir e nem se sabe? Isso eu pressentia, juro de ser. Eu tivesse medo, o medo da confusão das coisas, no mover desses futuros, que tudo é desordem. E enquanto houver no mundo um vivente medroso, um menino tremor, todos perigam, o contagioso, mas ninguém tem a licença de fazer medo nos outros, ninguém tenha. O maior direito que é meu, o que quero e sobrequero, é que ninguém tem o direito de fazer medo em mim. São os momentos, se sei, senti um cansaço. Adiantamos ligeiro depois que passado o val da Mata Virgem e tenteávamos pelo encontrável. O sol ia entrando, vi o céu nos roxos, nos vermelhos. Misturamos numa baixada no capim cacheado, umas lavourinhas. Daí lá se estava no retiro do Abrão onde o campo largueia. Era uma boa casa, mas de dentro saíram de repente por suas portas uns homens que fugiam corridos, feito ratos, se escapulindo do toucinho de um jacá. Sendo que Zé Bebelo assim na dianteira sempre cavalhava, vente, superentendeu que não perseguíssemos aqueles tais, nem neles se atirasse por comprazimento. O que estavam era em mão de roubando, se soube, como que tinham até sacos para carregar dentro as coisas. Num átimo eu reluzi quem que eles podiam ser. Só acertei, pois não foi que um deles, errando no abrir da fuga, demorou e perdeu as facilidades. Então veio do nosso lado, embrafustado, quase debaixo dos cavalos. Era um pretinho, um rapazola retinto mal aperfeiçoado. Por dizer, um menino, nu da cintura para os queixos, as calças, rotas em todas as partes, andavam caindo. Ele apertou perna em perna, arfava chiado como quem, por todo engano, depressa, tivesse chupado na boca um gole quente de café demais. Bezerro doente, de mal de ano, às vezes faz assim. Cuido que, por não perder de todo as calças como vestimenta, ele se ajoelhou.
chato no chão, mais deitado do que ajoelhado. A bênção, pois disse, e a ideia dele rodou ligeira, pois quando se notou, tinha tirado de bojo do saco o que estava lá, que era um pé de alpercata de homem, um candeeirozinho pequeno, desses que vinham da Bahia, uma escumadeira de cozinha e um arranjado envernizado de couro preto, que nem Baudrier, que tudo jogou fora para uma banda o longe que pôde. Seguinte, o que mostrou a gente o saco vazio, e com isto dizendo, arquejando: tirei não, tenho nada, tenho nada. Isso tudo se deu certo, que nem o mijar de um sapo, e de um modo tal inocente de quem visse risse. E em coisa tão tola declarada assim, a gente até crê razão, por ser tão afã de absurdo. Donde é que vocês vieram? Donde? Zé Bebelo indarguiu. A gente quer voltar para casa. Semos, sim, é do Sucruiú, nhor, sim. Arte que, a aproveitar, ele tornou a atar melhor o resumo de Embira, que cinturava aqueles molambos de calças. E se encolhia, temia e se ria. Que nome era capaz de ter? Guirigó, minha graça é essa. Sou filho de Zé Câncio, seu criado, sim, senhor. Tão magro, triste, tão descriado, aquele menino já devia de ter prática de todos os sofrimentos. Olhos dele eram externados, o preto no meio de um enorme branco de mandioca descascada. O couro escuro dele era que tremia, constante e tremia pelo miúdo, como que receando em si o que não podia ser bom. E quando espiava para a gente, era de beiços, mostrando a língua à grossa, colada no assoalho da boca, mas como se fosse uma língua demasiada demais, que ali dentro não pudesse caber. Em bezerro pesteado, às vezes, se vê assim, menino muito especial. Jagunço distraído, vendo um desses do jeito, à primeira, era capaz da bondade de desfechar nele um tiro certo, pensando que padecia agonia e que carecesse dessa ajuda por livração. Guirigó, que é que vieram caçar aqui? Fala. O que a gente veio caçar? Sim, senhor? Eles vieram, eu também vim, buscar de comer. Ih, quis menino, quem te vê comer essa tralha que você amoitou aí no saco? O pretinho, espichado no chão, sacudia a cabeça, que parecia ter gosto de poder negar assim. Mas o de comer tudo, todo se acabou. Havia de negar tudo, renegava, até que tivesse tido mãe, nascido dela, até que a doença brava estivesse matando o povo do Sucruiú, os parentes todos dele. A gente queria que aquela traste de menino sentisse em si e se entristecesse por tantas suas desditas, chorasse uma lágrima, a lagrimazinha só, por um momento que fosse. Ah, ele fizesse logo isso, a gente ficava desconsolado e legítimo no triste, a gente ficava tranquilizados. Qual o menino preto negava. O que ele afirmava, no descaramento firme de seu gesto, era que nem era ninguém, nem aceitava regra nenhuma devida do mundo, nem estava ali defronte dos cascos dos cavalos da gente. Ah, queria salvar seu corpo, queria escape. Se abraçava com qualquer poeira. Demais não queria saber, que podia que fosse logo embora. Zé Bebelo consentiu ordem e ainda jogou um pedaço de rapadura que ele aparou, fácil como numa bocada. Pra tu adoçar essa tua tripinha preta, foi o que Zé Bebelo gritou. E aquele menino, sem fungar, sem olhar para trás, pulou em rumo, maneiro e leviano, se sumiu por onde carecia de ir. Não pensei que fosse tão pequeno conforme mesmo era. Coitadinho, os dentes dele estavam alumiando de brancos, Diadorim disse. Hein? Zé Bebelo falou. O que imponho é se educar e socorrer as infâncias deste sertão. Eu ia fazer o sinal da cruz, mas com a mão não cheguei a abolir, porque isso me pareceu falta de caridade, pensando no menino pretinho. E com o determinado costumeiro de se espalhar os de vigia por todas as 4 bandas, mais um movimento de procura de um pasto bem fechado e conveniente,
tomamos conta de tudo e entramos naquela casa para ver o visível e se fazer fogo de aprontar nosso jantar na fornalha de sua grande cozinha. Virgem, digo ao Senhor, o interior dela dava pena, nunca vi nada tão remexido e roubado. Total, o que era de jeito de se carregar o em arcas e em trouxas, e que no comum de uma casa remediada se acha, faltava. Não se encontrou uma peça de roupa, uma lamparina de folha, uma folhinha na parede, um gancho de rede, uma raspadeira, um cabresto pendurado, uma esteira, uma vasilha, uma coisa alguma em que se pegar. Eram só as mesas, os catres, os bancos. Tinham limpado a carne daquele costelame. Por onde andaria o dono? Mas se ficou sabendo que o nome dele não era, em verdade, Abraão, mas Abão, que assim se chamava. Consoante o diploma de patente que no chão, num canto, avistei lavrado preenchido cerimonial, de que esse Abão era capitão da Guarda Nacional, em Vale dos Títulos. Aquele retiro se chamava o Valado. Com pouco mais uns dias se passassem, o pessoal do Sucruiú era capaz de desmanchar até o prédio da casa, por seus esteios e caibros, para não falar que de gado, galinhas e porcos, e cachorros e o mais, nem sinal se divulgava. Sobravam só os passarinhos soltos, como de toda parte no igual, que piaram uns momentos pelo acabar da tardinha, alegres assim no empobrecido. Vai dentro de lá, num quarto muito recanto, sediava, no escuro que já fazia, um oratório em armáriozinho, construído pregado na parede, que estava com suas poucas imagens e um toco para se acender de vela benta. Nisso não tinham desrespeitado de mexer. E nós então, cada um depois de um, viemos ao quarto do oratório beijar a Santa Maior, que era, no seu manto, como uma boneca muito perfeita, que era a minha Nossa Senhora, mãe de todos. Se comeu, se dormiu. Então, eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.